Olá, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui com a Anne Maciel, psiquiatra, e veio contar e falar um pouquinho pra gente a respeito de um assunto que é sempre importante da gente voltar, é sempre importante trazer cada vez mais informação, que são os transtornos alimentares. Hoje a gente separou alguns itens, né, pra gente poder falar a respeito dos transtornos. Anne, primeira coisa, quais sintomas os pais podem observar e ficar atentos com os seus filhos com relação aos transtornos alimentares? O que você daria como uma dica de observação aos pais? Isso, muito importante, Vanessa. Quando a gente fala nisso, a gente não tem ideia da importância na prevenção. Pouco se tem a respeito de estudo mesmo, os estudos populacionais, a maioria são americanos em escolas, né, com a população sobretudo feminina, porque eles são mais prevalentes nas meninas, nas mulheres, se bem que também acontece cada vez mais, era subestimado em meninos e em homens, e acontece geralmente no início da adolescência, né? Final da adolescência e início da idade adulta. E é um momento muito crucial, porque nesse período também há uma consolidação da personalidade do indivíduo. Então é muito importante não colar esse desenvolvimento da personalidade, essa consolidação dentro da enfermidade, que muitas vezes o paciente, isso acontece e a pessoa existe como um transtorno alimentar, ela se apresenta com já partindo desse pressuposto. Então é muito importante descolar esse sintoma. Se ela fosse o transtorno. Ela fosse o transtorno e não se vê dentro de outra possibilidade. Por ser tão inerente, isso modifica tanto a funcionalidade dessa pessoa, por isso é considerado uma doença, não é toda alteração do comportamento alimentar que é considerada uma alteração digna de tratamento, né, de uma doença psiquiátrica dos transtornos alimentares. Quando a gente fala em transtornos alimentares, acho que só para contextualizar, a gente fala sobretudo de anorexia, bulimia, os transtornos alimentares não específicos pelo DSM-4 e pelo DSM-5, a gente já fala, né, no comer transtornado, no transtorno de compulsão alimentar periódica, e nos quadros atípicos a gente ainda fala muito na nossa visão clínica. É muito importante, sobretudo nessa faixa de idade, né, no final da adolescência e no início da idade adulta, a gente observar o quanto esse contexto alimentar. Hoje em dia, pela correria, pelas questões culturais, as questões econômicas, muitas vezes os familiares não têm ideia do que seus filhos comem, né? Isso é terceirizado, é um cuidado terceirizado, tanto pela classe social menos favorecida, porque os pais têm que trabalhar e às vezes ficam com um vizinho, com um amigo ou com um irmão mais velho, quanto as mais favorecidas que delegam esse cuidado a alguém capacitado, né? Ou até a escola e não fica sabendo direito o que está acontecendo. Mas em casa, sempre que possível, eu acho importante observar se esse jovem não está comendo escondido, não está estocando comida, se não tem um sofrimento muito grande na presença de alguns alimentos, sobretudo os de alta densidade calórica, se existe uma voracidade muito grande, um descontrole muito grande, uma angústia muito grande, muitas vezes, ou de um outro jeito, se existe um comportamento mais de restrição, de evitar alguns alimentos, né, de não chegar perto de alguns alimentos. Muitas vezes o jovem começa a acompanhar as redes sociais, acompanhar a mídia em geral, e com o objetivo de perder peso, porque a gente sabe que sim, a questão cultural é um dos fatores de risco para o desenvolvimento em quem é vulnerável, e aí começa a buscar esse autocontrole, esse controle da dieta e por si só, e muitas vezes o contexto familiar, em aniversários, festas de final de ano, Páscoa, né? Muitas vezes tem um familiar que não tem ideia da complexidade, porque não tem esse tipo de informação, agora que a gente está tendo mais, faz algum comentário sobre o corpo, sobretudo feminino, né? Sobre, nossa, tá com uma barriguinha, um pneuzinho ali, nossa, ela tá cheinha, né? Nossa, tá maior que a mãe, né? Assim não vai arranjar namorado, e por aí vai. É muito importante a gente entender que na nossa cultura, nas outras culturas orientais, sobretudo, há um respeito muito grande em relação ao corpo, ao toque. A nossa cultura, isso é um pouco permissivo, muitas vezes algo invasivo. É importante a gente sempre tratar o corpo da gente e de outros como um templo, né?
onde o comentário, como você está linda, para quem tem uma sintomatologia alimentar importante, entende, estou gorda. Exato. Tem toda uma distorção, né, de atenção, concentração, memória, uma distorção cognitiva importante. Que entre o que um fala e o outro escuta, há um gap de possibilidades, né, um intervalo de possibilidades que pode ser muito sofrido. Sim. Então é muito importante nas crianças, porque a gente tem descrito casos, né, que a gente chama de início precoce, aos 9 anos de idade. Então é muito importante essa interface. As crianças que passam todo o período na escola, geralmente a escola manda o que a criança comeu, se houve uma aceitação ou não, como que é a pluralidade de aceitação dessa criança, o repertório alimentar. Geralmente a escola sinaliza para os pais. E isso acontecendo, eu acho que é muito importante os pais estarem presentes, acolherem, permitirem momentos juntos de refeição mesmo. Mesmo que não dá para fazer isso todo dia, não dá para fazer almoço de ano, finais de semana, momentos de férias, observar. Não é incomum quando a gente vai fazer, né, colher a história de alguém que tem uma hipótese de transtorno alimentar, é muito importante a gente ter dados, por exemplo, de jovens que acabaram de voltar de intercâmbio, porque eles foram por um período, né, de 6 meses, intercâmbios 3, 1 ano, depende da proposta, eles foram retirados do contexto familiar e inseridos em outra cultura. E muitas vezes, nesse momento, eclode uma sintomatologia alimentar. Levando em conta também a idade, né? Levando em consideração a idade, porque o intercâmbio acontece geralmente nessa faixa etária. Então é muito importante a gente saber esse contexto. E muitas vezes é para países onde o fast food, né, comida de alta densidade calórica, nada é proibido, nada é... Mas eles têm acesso e estão sozinhos, né? Muitas vezes é a primeira vez que experimentam um momento de desamparo, ou situações de violência, né? Ou situações de negligência. Ou outras situações, que às vezes aqui é aversivo e quando vão para o intercâmbio estão num contexto um pouco mais ameno e há uma mudança nessa atitude alimentar. Porque a alimentação é muito complexa. A gente não sabe até hoje os centros da fome, da saciedade, os mediadores, a gente conhece muito pouco sobre isso. E a gente sabe que o ambiente interfere necessariamente nisso. Né? Positivamente ou não. E a gente sabe que na alimentação existe muito afeto, né? E o que é o afeto? É uma qualidade da vivência. Então, o que a gente está vivenciando não vai separar da nossa atitude alimentar, não tem como separar isso. E quem trabalha com isso é muito importante contextualizar sempre no macro, entender como que é o funcionamento emocional desse paciente, qual a característica dessa pessoa, desse indivíduo, qual a característica de personalidade, como ele reage às adversidades, como ele reage no ambiente familiar. Muitas vezes no contexto familiar ele tem uma atitude alimentar e na escola é o outro. Então isso é muito enriquecedor. Quanto mais os familiares puderem acolher, não apontar, entender dentro daquilo que está acontecendo e trazer para a gente, é muito mais fácil para a gente excluir ou incluir essa pessoa que está sofrendo, né, para uma orientação. E quem trabalha com criança, né, quem trabalha com adolescentes muito jovens, também entender que muitas vezes, a maioria das vezes, não é necessário o uso de medicação. Porque a gente compreende que está numa fase de desenvolvimento muito importante e a entrada de outros profissionais pode ajudar muito, ser um grande diferencial. E dessa forma, Vanessa, eu acho que o mais importante, a gente está falando de prevenção de transtornos alimentares. Se tem alguma sintomatologia, algum sofrimento nessa atitude alimentar, alguma coisa que destoa do funcionamento familiar, cultural, daquele ambiente, acho importante trazer, sobretudo, para um especialista, para ele descartar. Porque muitas vezes a primeira procura que a gente observa, né, nos casos mais graves, que eu atuei num hospital de atenção, né, quaternária, mas a gente atua em consultório também, o que a gente observa já chega com muitas interferências de outros profissionais. Então é muito importante essa interlocução e esse espaço seu, eu acho divino, porque permite o acesso de outros profissionais, que não psiquiatra, como pediatras, endocrinologistas, nutricionistas, né, psicólogos. Então, muitas vezes, psicopedagogas, a primeira entrada do paciente vai ser no endocrinologista ou no pediatra, e a última vai ser no psiquiatra, porque tem toda essa visão. E todo o estigma também, E todo o estigma. A última é o psicólogo. Nossa, tá dando problema? Vai ser o psicólogo. Nossa, vamos levar ao psicopedagogo, ou o psicopedagogo indicou o psicólogo.
Mas essa primeira entrada nesse profissional especializado é muito importante, porque pode sim ser um divisor de águas se o paciente não eclodir, né, de uma forma preventiva para qualquer transtorno alimentar e, sobretudo, se houver o desenvolvimento do quadro, quanto mais cedo a gente intervir, melhor vai ser o prognóstico. Eu acho que isso é um ponto muito importante. O prognóstico, quanto mais rápido. Qualquer doença. O diagnóstico mais rápido. Qualquer doença, não só os psiquiátricos. Na oncologia, na dermatologia, qualquer doença, né? Na endocrinologia. Qualquer doença, quanto mais cedo a gente puder identificar e tratar, melhor é a resposta. Né? E muitas vezes, e isso também ajuda muito a família, porque diante de algumas situações, muitos pais chegam, não sei como conduzir, não sei se isso é normal ou não é, né? Porque é muito desconhecida. Muitas vezes hoje a gente tem um filho só, né? E diante de todo o contexto, a gente não sabe, né? Houve muita mudança. A gente hoje tem um repertório muito mais amplo, tanto de ofertas de alimentos, quanto de informações. Então, muitas vezes os pais não sabem, isso aqui é ok para a cidade, não tem uma comparação. Então, isso também diminui muito a angústia dos pais. Ter a noção, ontem mesmo atendi no consultório uma mãe com uma menina de 18 anos, uma moça de 18 anos, e ela estava muito desesperada com a queixa da sua filha e não queria entender se aquilo já era um transtorno alimentar, não era, como conduzir, porque muitas vezes dá muita raiva, né? Tem pressa, a correria do dia a dia. Você falou de uma coisa muito importante. Talvez uma das primeiras perguntas que os pais fazem, principalmente quando o paciente é menor de idade, é quanto tempo de tratamento? Exatamente. Essa pergunta ela é muito comum. Muito comum, acho que tanto muito na psiquiatria quanto na psicologia também. Assim, quanto tempo é de tratamento? Quanto tempo? E aí a minha resposta é, a gente não sabe, mas assim, a gente sabe que pode abreviar esse tempo de tratamento, isso que é o mais importante. Numa primeira entrevista, seja com psicólogo, com nutricionista ou com psiquiatra, ninguém vai definir o tempo de tratamento. É em torno de, e não é numa primeira avaliação. Acho que é muito importante. Isso não tem nada a ver com a gravidade. A gente, para conhecer às vezes o paciente, que ele subestima alguns sintomas, muitas vezes esconde alguns sintomas. É a primeira entrada e na ferida, né? Então, a gente precisa ter uma vinculação, né? Precisa ter uma história com esse paciente para que ele sinta até o próprio ambiente do atendimento, um ambiente seguro, acolhedor, onde ele pode falar de tudo aquilo que ele sente, que a forma como ele se sente com o corpo. Vamos lembrar que, assim, falar sobre corpo, falar sobre como eu me sinto na minha pele é algo que não é muito bem quisto, né? Não é. Viva, né? Vai levando. Vai levando. Né? Então, assim, escondido a maioria das vezes, né? Então não é tão simples assim. A gente precisa também, como profissional, independente de ser um psiquiatra, um psicólogo, a gente precisa de um tempo também com o paciente para que ele tenha essa vinculação, sinta esse lugar seguro e a gente possa trabalhar cada vez mais. Sim. Mas o que pode abreviar o tempo, que eu acho que quando vem, sempre eu imagino, né? Quando, até como mãe, né? Tempo de tratamento. Quer saber quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo vai levar para melhorar? Eu acho que por trás dessa pergunta existe isso, né? Eu quero encurtar esse tempo. Ninguém quer sofrer por muito tempo. O que eu sempre oriento aos meus pacientes, ou a qualquer pessoa que me faça essa pergunta, vamos pelo caminho do que a gente sabe que abrevia, que a gente vai estar conduzindo de uma forma melhor. Então, o tratamento multidisciplinar abrevia o tempo de tratamento. Então, o paciente com grandes questões, com uma sintomatologia, fechando um critério para um transtorno alimentar, seja anorexia, bulimia, compulsão alimentar periódica, comer transtornado, comer noturno, qualquer transtorno alimentar, a equipe necessariamente deve ser multidisciplinar. Então, entrar um cuidado mínimo, já uma equipe mínima, a psicologia, a psiquiatria e a terapia nutricional, que não é feito com um nutricionista convencional, porque tem que levar em consideração aspectos cognitivos e emocionais na atitude alimentar. Então, esse é um cuidado mínimo. Eu sei que é caro, eu sei que isso é bastante caro, não só financeiramente, mas pelo menos 3 horas na semana. Esse indivíduo vai estar em contato, no mínimo, né, com o núcleo psicopatológico dele, com o sofrimento, isso é muito importante. E essa equipe de ser articulada, né?
Então, ter a disponibilidade do psiquiatra, poder conversar com o psicólogo, poder conversar com o nutricionista, ter essa interlocução, ninguém ter uma atitude de eu sou o dono do caso, né? Ou mais importante, todos têm a mesma, eu falo que é uma grande orquestra para compor uma grande obra. Então todos têm que caminhar junto com o paciente, é importante ele querer, muitas vezes o paciente demora a querer o tratamento, aceitar, é levado a, né, ele não queria e foi levado pela família contra a vontade, aí a gente fala que o tempo é um pouco mais moroso, demora um pouco mais, o paciente fica contemplando entrar no tratamento, depois que entra vai. Então isso abrevia o tempo de tratamento. A farmacoterapia, né? Na anorexia, nenhum tratamento medicamentoso é estabelecido para o tratamento da anorexia. A gente trata, mas o meu filho teve, ou alguém teve e usa medicação. A gente usa para tratar sintomas comórbidos. Né? Então, não é incomum, a maior comorbidade dos transtornos alimentares na anorexia é com os transtornos de ansiedade e de humor. Então, a gente usa para tratar comorbidade. Estes. A medicação. Ou, por exemplo, diante de uma alimentação que o paciente tem que fazer, ele tem uma crise de ansiedade ou ele entra em pânico. A gente precisa tratar esse pânico para ele conseguir se alimentar, conseguir minimamente se nutrir. Então, o tratamento é, sobretudo, nutricional. Na bulimia, a gente já tem medicações, né, sobretudo os antidepressivos serotoninéticos, que já tem aí 30, 40 anos de estudo, que são preconizados, além de outras medicações. Dependendo da comorbidade ou não e do próprio quadro. E aí, quando a gente fala em transtorno de compulsão alimentar periódica, o tratamento farmacológico é muito semelhante ao da bulimia. Na realidade, em neurociências, a gente acredita, Vanessa, que a gente estudou, que a gente leu, que a gente escreveu, que o background de todas essas doenças alimentares, transtornos alimentares, seria comum. E que o ambiente nutricional, o ambiente que é a forma do paciente reagir, né, a sua personalidade, mais o ambiente familiar, mais onde ele circula, faz eclodir, ora um quadro de anorexia, ora um quadro de bulimia, ora um quadro de TCAP, que é a compulsão alimentar periódica, ou também o comer transtornado, que é um outro diagnóstico, que foi agora incluído no nosso DSM-5. E a gente não sabe o que faz eclodir um ou outro, mas a gente acredita que eles têm um background comum. Tanto é que antigamente acreditava-se lá atrás, quando começou a incluir, quando houve a inclusão dos transtornos alimentares na nossa nosologia psiquiátrica, a gente acreditava que a migração entre o quadro de anorexia e bulimia era uma melhora de prognóstico. O paciente migrou disso. Mas não tem nada a ver. Né? Mas isso é o que a gente tem mais de atual, porque é o que a gente está falando de endofenótipo e fenômenos epigenéticos, onde isso não só na psiquiatria, mas na medicina em geral. A gente sabe que esse ambiente modifica ao longo da vida toda a expressão genética. O ambiente é a família, o ambiente é a escola, o ambiente é a alimentação, o ambiente é a terapia. Né? Então eu sempre brinco com meus pacientes. O que adianta eu te dar os componentes se eu não te der a receita? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um bom bolo? Né? Então a equipe multidisciplinar é isso. Cada um vai dar o seu ingrediente, cada um vai dar um pouquinho de luz para aquele caminho seguir favoravelmente. Isso abrevia tempo de tratamento. Mas vamos contextualizar, Anne, tá bonito até aí, quanto tempo? As internações, né, psiquiátricas são as internações, geralmente a gente interna pacientes muito graves, pacientes com comprometimento e riscos de vida, né, que na psiquiatria os transtornos alimentares têm um índice de mortalidade muito alto, sobretudo a principal causa é cardiovascular. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Identificar a gravidade, tratar juntamente com a clínica, e a internação geralmente é morosa. A gente está falando aí de 3, 4 meses de internação para um quadro bastante grave. Isso é muito caro, porque essa internação é multidisciplinar também, então vai ter o cuidado de vários profissionais. Quando a gente tem uma comorbidade, né? Então o paciente tem, além do quadro de transtorno alimentar, ele tem um quadro de humor. Se o quadro de humor melhora, a sintomatologia alimentar geralmente melhora. Quando um piora, o outro piora. Então, quanto mais cedo a gente intervir, identificar esse transtorno comórbido e tratar, a gente também está abreviando o tempo de tratamento. Que para transtornos de humor é no mínimo uns 9 meses a 1 ano. Né? A gente, então, para contextualizar quem é virgem de tratamento, a gente não vai pensar em algo menos de
um ano. Uhum. Né? Então é só pra gente tentar Pra trazer gente para uma... segurar um pouco a uma ansiedade régua. dos pais de que, assim, dificilmente vai ser um tratamento inferior a 12 meses. E dificilmente vai ser. O que não quer dizer que em alguns meses você já não consiga, o paciente já não consiga ter alguma melhora da sintomatologia, Sim, né? sim. Existe, sim, né? Mas é um tratamento que precisa de atenção, perseveração, frequência, Otimismo. né? Otimismo e muito da presença familiar também. Muito. Eu vejo aqui no consultório, Anny, o tanto que é muito comum que os pais comecem a se culpabilizar, né? E isso, na verdade, não ajuda em nada o tratamento, né? Agora, quando a gente consegue ter uma junção dessa família com o paciente, o tratamento anda muito melhor, né? A questão não é da onde, como, quem. Não adianta. Isso Não eu adianta. falo, não adianta. Não vai chegar a lugar não vai nenhum. chegar a lugar nenhum. E ninguém errou. Né? A gente não sabe. A Sim. medicina não sabe, Não sabe a então, causa. como é que a gente pode Não culpabilizar pode. alguém? A gente sabe que ajuda. Sim. E é por aí que a gente vai. E aí a gente trata esses fatores que de repente não são colaboradores. Não Então são vamos colaboradores. torná-los colaboradores Exatamente. dentro de todo o tratamento. Mas assim, não há essa questão da culpa, não tem o porquê ela ficar instalada, mas sim a busca por soluções. E aí abrange todo o ambiente familiar, Sim. obviamente. Né? Pacientes que têm uma família que é mais presente no tratamento, automaticamente também tem um prognóstico melhor. Muito melhor. Muito melhor. Isso a gente tem que levar em conta, né? É trazer a família para próximo. Sim. E não afastá-los Não. com culpa e tudo mais. Não. A família, né? E a família é com quem a gente pode contar. Não Exato. necessariamente são os pais. Né? Então, a gente tem alguns pacientes que têm o início tardio, ou a gente chega ao tratamento depois de muito tempo, já nem moram com os pais, Sim. né? Os pais nem estão, nem têm disponibilidade de vir, né? Moram em outros estados até. Mas é com quem a gente pode contar naquele momento. Você tem um marido, uma tia, um irmão, um vizinho, vizinho, não interessa. Não interessa. Mas de Trazer alguma sempre alguém forma- ao tratamento. Exatamente. E não só nos transtornos alimentares, eu acredito que em De toda a forma geral. psiquiatria. Né? Qualquer Com transtorno, e a certeza. gente fica muito mais tranquilo para dar orientações. Muitas vezes é muito difícil o paciente se perceber, né? Então esse olhar do outro nos ajuda bastante, complementa bastante, e muitas vezes o outro se sente muito impotente, e ele também precisa de um cuidado. Sim. Né? A gente tem os quadros de burnout, né? Sim. Que são o estresse do cuidador, que pode acontecer também quem cuida dos transtornos alimentares, porque a gente está falando de um quadro crônico, Exato. necessariamente, e que muitas vezes necessita de anos de tratamento. Sim. E aí, esse cuidador também muitas vezes precisa de um cuidado. Quando não, às vezes ele também tem uma sintomatologia alimentar. E aí o muitas cuidado se estende a vezes todos. se estende a todos. Anny, muito obrigada. Nada, Foi eu ótimo. adorei. Muito obrigada por ter vindo, imagina. É sempre gelada. Até a próxima, então. Obrigada.